Bem, pessoal, vamos começar essa aula de hoje. A gente vai mudar um pouquinho em relação ao que a gente tinha programado no cronograma. A gente vai falar sobre densidade de energia, certo? Essa parte aqui de equação de Poisson, Laplace e exemplos, ele vai deixar para o capítulo 3, certo? Para ficar mais coerente, né? Isso aqui a gente vai falar só a partir dessa aula 10 aqui, ou aula 9, dependendo de como é que vai ser aqui o fluxo de informação, certo? Então, essa parte aqui, eu vou mudar o cronograma lá na página, tá certo? Mas hoje eu vou falar sobre essa parte, densidade de energia, dipolo elétrico, e a gente vai ver o que a gente pode falar dessa parte aqui, né? No caso, eu fiz uma aula. Oi? No caso, eu fiz uma aula. No caso, não entendi. Antecipar em uma aula prova? Não, a prova fica na mesma posição, tá certo? A matéria que é um pouco diferente, né? Você não vai ter equação de Poisson e Laplace na prova, né? Vai ter até o assunto de hoje, não é isso? É o assunto de hoje, que a gente vai dar hoje, né? A gente vai falar sobre polarização, vai quase completar o capítulo 2, fica faltando um pedaço aí, né? Ou seja, é como se a gente falasse sobre dipolo elétrico, polarização, carga de polarização, né? Aí vai parar por aí, mais ou menos. Então, deixa eu colocar aqui mais ou menos a aula de hoje, né? Vai completar a questão da energia, né, que a gente ainda não falou sobre isso. Vai falar sobre densidade de energia. Vai falar sobre dipolo elétrico. Dipolos sob a ação de um campo, né? Que é o termo também que é interação entre dipolos, é a mesma coisa isso aqui é só a base. Depois vamos falar sobre polarização, cargas de polarização, e vamos ver se isso talvez cubra essa aula de hoje, né? Polarização e cargas de polarização, né? Ok? Na aula anterior, vou guardar isso aqui. Isso para cá. A gente derivou uma expressão para energia. Estou sempre começando aqui embaixo, por isso que eu estou em cima. A gente, na aula anterior, obteve a expressão para energia de uma distribuição de carga. Né? Digamos que essa distribuição ocupa um volume V, né? Caracterizado por uma densidade ρ, e o potencial em cada ponto do espaço era a quantidade φ. A gente mostrou que a energia elétrica, né, era um sistema linear, né, 1/2 da integral de volume de ρ vezes φ. Certo? Oi. Pode ser esse caso aí Na frente, né? Deixa eu ver aqui. Você pode ajudar, porque se eu não posso sair daqui, eu posso sair. Eu não posso sair daqui, senão vai parar a gravação, tá certo? Eu vou ter que tirar isso aqui tudinho. Deixa eu ver, pode ser feito aqui, peraí. Deixa eu ver se é assim melhor, mas assim, tem que ir por trás aqui. Tá bom assim?
Melhorou? Então você muda de posição talvez. Pode ser mais fácil. Bom, então, o que ele falou? Bom, isso aqui é o ponto de vista da fonte do campo, né? Por quê? Porque a integral é realizada na prática, né? Você pode realizar a integral em todo o espaço, mas na prática só vai contribuir para a integral onde tiver carga. Fora da região de carga não tem densidade, a contribuição dá zero, certo? Né? Então, explicitamente aparece a fonte do campo elétrico, que é a densidade de carga ρ, né? E aparece também o campo representado pelo potencial. Bom, a gente também pode obter uma expressão alternativa do ponto de vista do campo, em que explicitamente aparecem as grandezas de campo. Isso é obtido usando as equações de Maxwell que nós derivamos, né? Divergente de D igual a ρ, rotacional de E igual a zero, né? E igual a menos gradiente de φ, que é a consequência dessa equação de Maxwell. Né? E no vácuo, que é onde ele está por enquanto, ele não mudou nada ainda, estamos no vácuo, D igual a y0E. Né? Então, o que a gente faz? Vamos usar essa lei de Gauss diferencial, pegar a ρ explicitamente, jogar aqui, divergente de D, isso aqui vai dar energia com 1/2 da integral de volume, né? De φ, está aqui, ρ, que é divergente de D. Observe que eu estou mudando um pouco o paradigma aqui, né? A integral aqui em todo o espaço, tá certo? Como eu falei para vocês. Mas só vai contribuir para a integral quando você estiver dentro do volume. Né? Quando eu começo a mudar aqui, observe que agora saiu a densidade de carga e entrou D. Né? O D, certo? Tem divergência zero fora da densidade de carga, certo? Eu estou integrando todo o espaço. Né? Mas a divergência de D dá zero em todo o espaço. Assim, em todo o espaço. Fora do volume V. Continua dando a contribuição original. Mas observe que já sumiu a densidade de carga da expressão. Agora é campo e o φ que dá o campo elétrico. Né? Ora, isso aqui pode ser trabalhado, né, usando essa relação. O divergente de uma função vezes um vetor, tem uma regra da cadeia para isso. Capítulo 1. φ divergente do vetor mais vetor produto escalar com gradiente de φ. Né? E nós temos esse termo, que é o que está na integral. Né? Então, ele vai ser este menos este. Então, essa energia vai ter uma integral de volume desse termo como um todo, menos a integral de volume desse termo aqui. Você fica com integral de volume do divergente, né, do todo, do produto φd, menos 1/2 integral de D escalar gradiente no volume, né? Ora, gradiente de φ está aqui, ó. É menos o campo elétrico, né? Esse menos com menos dá mais. Ok? Vamos analisar esse termo aqui. Esse termo aqui está em sua forma final já, certo? O segundo termo. Esse termo, pelo teorema de Gauss, é o integral de volume do divergente de um vetor. Em que volume? Em todo o espaço, certo? Então, isso aqui vai ser o fluxo para o exterior através da superfície que limita todo o espaço, né, para o exterior do volume. Isso aqui vai integrar uma superfície de raio muito grande. Né? Imagina uma superfície esférica de raio muito grande. Né?
produto escalar de com φ vezes d, né? Eu posso tirar o φ daqui. Então, assim, φ produto escalar de sigma com φ ganho escalar vezes d. Né? Ok? Então, esse termo aqui, vamos analisar só esse termo aqui, chamar de termo A, né? Chamar de A. Essa quantidade, tá certo? Igual a isso, né? Sem o meio na frente. Ora, fixando o raio dessa esfera, imagina, você tem aquela distribuição de carga que está lá representando, virou agora um ponto de carga, tão longe que você está, e você está integrando uma superfície, que é, na verdade, uma superfície esférica, né? De raio muito grande, né? O raio é fixo, tá certo? O potencial, o raio é R0. O potencial a uma distância R0 de uma fonte, de uma carga pontiforme, que é quanto? Q sobre 4πε0R, tá certo? R não, R0, né? Que é o raio dessa esfera muito grande, né? Então, A é Q sobre 4πε0 R0, fluxo do vetor D. Que dá quanto? O fluxo, lei de Gauss. Fluxo elétrico dá quanto, pessoal? Lei de Gauss. O fluxo elétrico exterior de uma superfície fechada dá o quê? A carga envolvida aqui, né? Certo? Então, isso aqui vai dar Q2 sobre 4πε0R, né? Então, o primeiro termo, R não, R0, certo? Qual é o valor desse termo? Se eu pego uma superfície de raio muito grande. Ora, o limite de A, quando R0 tende para infinito, é Q sobre 4πε0, Q2, aliás. Limite de quando R0 tende para infinito, é a função inversa, né? Que dá quanto? 0. Ou seja, como eu tenho que pegar todo o espaço agora, né, o espaço onde existe campo, então essa contribuição dá 0. Né? Se eu não pegar todo o espaço, eu estou errando no cálculo. Eu tenho que pegar onde tiver campo, eu tenho que sair calculando, né? O divergente, a integral do divergente, né? Ou equivalentemente o fluxo elétrico, o fluxo dessa quantidade. Ou seja, esse termo aqui não contribui para nada, então fica só o segundo termo. Então você tem a expressão final para energia armazenada no volume, que inclui o volume de carga e o volume externo ao volume de carga, né? Como estamos falando do vácuo ainda, né? Estamos no vácuo, tá certo? Na prática, essa energia aqui vai dar 1/2, né? De dV ε0 módulo de E ao quadrado, né? Certo? No vácuo. Eu antecipo para vocês que essa expressão vale em qualquer meio material, certo? Um meio isolante com uma permissividade que não é do vácuo também vai valer, certo? Ok? Então, muitas coisas vão valer, certo? Se a gente representar corretamente o D, né? No meio material. Certo? Quando representar corretamente, essas coisas permanecem válidas, né? A gente fala também de densidade de energia, ok? Observe a mudança de cálculo aqui. Ora, essa quantidade aqui, dE sobre 2, integral de volume, dá energia. Então, quer dizer que essa quantidade, W minúsculo E, vou fazer ela mais arredondada, inclusive, para não confundir com maiúscula, certo? Vou fazer assim, ó. 1/2 de dE, que é isso aqui, por enquanto, né? É uma densidade de energia medida em joules por metro cúbico, né? Certo? Por quê? Porque a integral de volume dessa quantidade dá energia, né? Então a gente imagina, a gente vê agora uma mudança de conceito. Antes você tinha, do ponto de vista do campo,
em que dá a sensação que a energia está na carga, né? Porque você integra só na carga, tá certo? Agora, a gente está integrado em todo o espaço. Ou seja, no espaço onde existe campo. Você tem a distribuição de carga, ela cria um campo tanto dentro quanto fora, em todo o espaço, na região de influência. E é como se a energia elétrica tivesse distribuída em todo o espaço, não só aqui nessa região de carga, certo? O cálculo é feito em todo o espaço. Ou seja, em cada ponto, você pode considerar que num elementozinho de volume dV, você tem uma energia, né, que é WEdV. É como se a energia tivesse distribuída no espaço, um pedacinho de energia em cada ponto de espaço. Faz sentido isso? Né? Tem que se perguntar, certo? Ora, faz, né? Porque se eu colocasse uma carga aqui, ela vai sentir uma repulsão, uma atração, você vai sentir essa energia. Então, é como se estivesse lá, essa energia presente. Tá? Né? Então, você tem essa expressão aí, certo? Bom, eu posso fazer um exemplo simples aqui, né? Considere aí um exemplo da esfera uniformemente carregada. Vamos calcular a energia, né? Exemplo. Aí no texto tem o exemplo desse cálculo no ponto de vista da fonte. Ele fala agora no ponto de vista do campo. É até mais fácil de calcular. Você tem aquela esfera, tá certo? De carga, né? E está o raio da esfera, tá? Esfera de raio A. Sistema de coordenadas, né? X, Y, Z. A gente, na realidade, vai usar só a variável radial. R é a distância, né? E na hipótese da esfera estar uniformemente carregada, nós já calculamos, né, tanto por superposição como por lei de Gauss, o campo tanto dentro quanto fora. O campo, o D, vale densidade constante, ρ0 R sobre 3 para R menor ou igual a A, e ρ0 a 3 sobre 3 R2 para R maior que A. Né? Com isso, eu tenho o campo elétrico, é isso sobre ε0. Né? Bom, a densidade de energia seria o quê? Né? D vezes E, tá certo? Isso aqui é a R, né? Vezes o versor a R. Tá? Então, vai dar isso ao quadrado sobre ε0. Para R menor ou igual a A. Então, tem uma densidade, né, que aumenta com o quadrado da distância dentro da esfera. E fora, o zero ao quadrado a 6 sobre 9 R4 no exterior, né? Essas quantidades são 9 ε0 R4.
Essas coisas, o valor dessa função é o mesmo dessa em R igual a. Né? Então, a densidade atinge o máximo, digamos assim, na superfície da esfera e depois decai. Certo? Ora, a energia total vai ser a energia, a integração de volume em todo espaço. Né? Essas funções não dependem do ângulo, então você vai ter um meio. Né? A parte angular do elemento de volume é dV igual a R2 dr d ômega, né? Integral angular, a gente sabe que dá 4π, né? Integral 0 a infinito, né? Vou botar assim, certo? De dr R2 WE, certo? Isso aqui vai dar 2π. Você vai ter integral de 0 até a dessa função. Está já em evidência esse fator ρ0 ao quadrado sobre 9ε0. Você vai ter aqui integral de R2 daqui, né? Vezes o R2 daqui da R4. Mais integral de A em diante, aqui aparece um A6, né? A6. E você vai ter aí, então, R2 sobre R4, dá 1 sobre R2, vai dr sobre R2, né? Certo? Então, nós temos aí, isso aqui vai dar 2π ρ0 ao quadrado sobre 9ε0. Integral de R4, dr da R5 sobre 5 dá A5 sobre 5. Mais integral de dr sobre R2 dá menos 1 sobre R. Quando R é muito grande dá 0. Quando R é igual a dá 1 sobre A. Então vai dar mais isso aqui, tá certo? Mais 1 sobre A, né? Que vai dar 0 menos 1 sobre A, que dá mais 1 sobre A. Então, mais A5. Certo? Então, a primeira coisa que a gente observa é onde é que tem mais energia, dentro ou fora da esfera? Ora, dentro tem 1/5 do que tem fora, certo? Né? O carro está dentro, mas tem mais energia do lado de fora. Fora o espaço é muito grande, né? Tem campo distribuído em todo o espaço, então tem 5 vezes a energia do lado de fora em relação ao lado de dentro. Isso aqui vai dar 6/5, né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6/5, 6/5, 6 por 3 dá 2, isso aqui dá 3. 6 por 3 dá 2, vai dar 4π, ρ0 ao quadrado, A5. Sobre 15, né? ε0. Vamos ver. 6 vezes 2, 12 sobre 9, certo? 6 vezes 2, 12 sobre 9 vezes 5. 12 por 3 dá 4. 9 por 3 dá 3, tá certo. 3, 5, 15, tá certo? Então, esse é o resultado final da energia, né? Se vocês compararem, isso aqui deve dar o mesmo resultado lá, do ponto de vista do campo. Deixa eu só checar aqui, ver se está certo. Se a gente não errou aqui nas contas. Dá isso aí. 4π ρ0 ao quadrado dá 5 sobre 15 ε0 energia, né? Energia dessa região de carga, ok? Muito bem. Bom, agora a gente começa o tema de eletrostática em meios materiais, mais especificamente em meios isolantes, né?
Esses meios materiais que a gente quer dizer aqui, no fundo, são meios isolantes. Né? É claro que esse conceito pode ser generalizado depois para qualquer meio, mas, por enquanto, vamos começar só com meios isolantes. E a gente começa a nossa discussão analisando o dipolo elétrico. A gente até agora se deparou com propriedades de monopolos, né? Um monopólio é uma carga pontiforme, certo? Carga Q. Né? O monopólio ele tem uma característica muito importante, né? É claro, a gente junta várias cargas, forma um objeto carregado, mas se você for sintetizar em cada carga pontiforme tem uma característica importante, né? Que é uma característica intrínseca, né? O campo varia com o quadrado da distância e radial, e o potencial varia com o inverso da distância, né? Isso é um resultado importante, certo? Vácuo, né? O potencial tem essa expressão aí, né? Qualquer objeto carregado, muito longe dele, a potencial deve cair com 1 sobre R, certo? Aqui sobre 4π sobre R. Qualquer objeto vira uma carga pontiforme, né? E o potencial sempre vai ser dessa forma, né? Isso aqui seria um monopolo, certo? Ora, o que é a matéria isolante, né, digamos assim? O que ela é formada de quê, né? Ela não tem cargas livres, certo? Mas tem átomos e moléculas, né? Aqui está um átomo ou molécula, representado aqui simbolicamente, certo? Essa distribuição de carga num átomo ou molécula pode ser tal que os centros de carga positivo e negativo não coincidam. Molécula de água, por exemplo, tem essa propriedade. Se você for ver, o centro de carga positiva está numa posição diferente do centro de carga negativa. Ora, algo que tem apesar de ser um sistema neutro, né, essa molécula sozinha produz um efeito elétrico, um campo elétrico, certo? Porque você tem a carga positiva aqui e uma negativa aqui, né? Vamos exagerar um pouquinho. Se eu venho aqui e meço o efeito elétrico desse par de cargas, vai ter um campo, né, a uma distância dessa carga, tá certo? Tem uma certa linha de ação. E a carga negativa está um pouco mais longe, né? Produz um campo de atração, mas só que de menor intensidade que a carga positiva. Então, se você usar os dois, combinar os dois efeitos, vai ter uma resultante para cá, certo? Ou seja, um sistema que é neutro produz um efeito elétrico. Se eu colocar a carga, ela vai ser acelerada ou repelida, mesmo sendo um sistema neutro. Tá? Então, imagine se você tem uma coleção de sistemas neutros desse tipo, em que você tem permanentemente os dipolos separados, tá certo? Né? E eu tenho um ordenamento desse sistema, certo? Então, por alguma forma, eu aplico um campo e ordeno o sistema. Por que eu ordeno? Porque a carga positiva vai tentar ficar longe do campo, a negativa vai ser puxada, então o sistema pode se reordenar e você produzir, tá certo? Um efeito coletivo que pode ser observado externamente. Né? Então você vai ter uma situação em que você tem um corpo que está polarizado, ou seja, você polarizou o corpo, e por causa dessa polarização que ele adquiriu, ele produz um efeito elétrico. Certo? Então, se eu aplico um campo aqui no meio que é polarizável, ele deve reagir, tá certo? Vai ter reordenamento de cargas. Esse reordenamento, como cada sistema produz um campo, né? Se você reordena, ele produz um efeito coletivo. Então, o campo dentro já não é a mesma coisa que seria sem a ausência do material. Então, se eu boto o material, né? Se eu não tenho material, eu tenho um campo E. Se eu coloco o material, é mais um campo de reação. Certo? Então, é esse campo de reação que a gente precisa calcular para saber como é que fica a eletrostatica quando você tem a presença dessas quantidades. E a quantidade fundamental é isso aqui, ou seja, um par de cargas separado por uma certa distância. Né? Isso aqui é que a gente chama de dipolo elétrico. Né? Dipolo, tem dois polos. Monopolo, uma carga só. Dipolo, duas cargas de sinais opostos, com uma pequena separação. Tá? É isso que a gente quer analisar. Né? Então, a gente vai analisar aí o dipolo elétrico. Certo? O que a gente quer saber? Bom, essencialmente a mesma coisa que a gente queria saber por causa da carga pontiforme. Para a carga pontiforme, quem é o potencial dela?
Quem é o campo dela? Quando eu juntar várias cargas, qual é o efeito que eu vou ter? Mesma coisa para o dipolo. Como a matéria isolante é formada por dipolos, eu vou querer saber a mesma coisa. Para um dipolo elétrico, quem é o potencial? Como é que ele se compara para o caso do monopolo? E quem é o campo típico de um dipolo, certo? Dipolo pontiforme. O que quer dizer isso? As dimensões físicas do dipolo são muito pequenas em relação à escala de variação do campo. Que nem a carga pontiforme. Ela é tão pequena em relação à escala de variação do campo. Né? Porque daí depois eu junto vários dipolos, crio uma distribuição de dipolos, daí eu vou analisando passo a passo, como a gente fez anteriormente. Mesmo procedimento. Certo? Então, começamos com o dipolo elétrico. Né? Você tem aí essa situação. Né? Vamos analisar no sistema de coordenadas, tá certo? Num ponto P, qual é o efeito elétrico de um par de cargas de sinais opostos, separadas de uma distância D? Primeira observação, certo? Antes de fazer qualquer cálculo aqui. O efeito elétrico desse sistema isolado aqui, né? O sistema está assim, as cargas estão no eixo Z. Existe um eixo, certo? Não está no eixo X, não está no eixo Y, está no eixo Z. Né? Primeira coisa é que esse efeito depende desse ângulo aqui, ó. Certo? Se eu venho para cá, por exemplo, a carga está mais próxima, né? A carga positiva. A negativa está mais longe. Se eu venho para cá, eu fico aqui no plano de simetria, as duas cargas estão equidistantes. Se eu venho para cá, a carga negativa está mais próxima. Então, o efeito é um efeito que depende de direção. Direção de quem? Do vetor que subtende o ponto de observação, esse vetor x aqui, em relação a quem? Ao eixo dessa quantidade, ao eixo do dipolo. Então, o efeito que a gente vai medir, certo? É um efeito que depende da direção em relação a um eixo. Ora, se depende da direção em relação a eixo, é porque essa quantidade que a gente está querendo discutir aqui é um vetor. Certo? Tem uma coisa que define um eixo, e a direção no espaço em relação a esse eixo influencia a grandeza elétrica, que é o potencial. Né? Okay? Então, é diferente do monopolo. O monopolo é um escalar, uma carga. O dipolo parece que é um vetor. Né? Acho que a gente está concluindo nessa análise inicial. Certo? Ora, o potencial num ponto qualquer, tá certo? Vai ser a soma do potencial da carga positiva, que tem a ver com a distância, né? Do ponto até essa carga positiva, essa distância aqui, tá? Mais o potencial da carga negativa, que é o inverso dessa distância. Né? Então, a gente, para calcular o efeito elétrico, a gente calcula os efeitos dos monopolos, que formam o dipolo. Tá? Essa distância é módulo do vetor x menos esse vetorzinho aqui, que vai daqui para cá, que é d sobre 2az. Né? Então, você tem uma contribuição que é q sobre 4πε0 x menos d sobre 2az. E a contribuição da carga negativa é menos q sobre 4πε0 x menos d sobre 2, que dá x mais d sobre 2az. Então, o potencial é a soma dessas duas quantidades, certo? Vamos chamar x mais menos essa... x mais é a posição da carga mais, certo? Que é d sobre 2az, e x menos é a posição da carga menos, que é menos d sobre 2az. Então, isso aqui vai ser mais ou menos d sobre 2az. Então, a gente quer analisar essa função aqui, ó, x menos x mais ou menos x menos. E está no denominador, a gente quer saber essa função, como é que ela se comporta, certo? Ou seja, o que é o potencial, então, daquele par de carga? Vai ser Q sobre 4πε0 x menos x mais a menos 1, né? Menos x menos a menos 1. Então, o que a gente quer fazer? Bom, a gente quer analisar essa expressão exata do potencial. Tá? Tem muito mais do que fazer aqui. Né? A gente calcula em função das coordenadas e vê o que acontece. Certo?
Mas a gente quer saber qual é a expressão para o dipolo pontiforme, como a gente quis saber para a carga pontiforme. Né? Um dipolozinho localizado na origem, tá certo? Que tem uma separaçãozinha de carga. Quem é o efeito elétrico a uma distância muito grande em relação à dimensão do dipolo. Tá? Então, nesse regime, o tamanho desse vetor, ou desse, é muito menor do que esse aqui. Olha, módulo de x é igual a r, né? Que é a distância à origem, tá certo? Módulo de x mais menos é igual a d sobre 2. Então, a gente quer analisar essas expressões quando o módulo de x é muito maior do que módulo de x mais menos, né? Certo? Ok. Uma pergunta? Não. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar essa função. Ó. X menos x mais menos elevado a menos 1. Ora, quando nesse regime aqui, a gente faz aquilo que a gente faz sempre, é uma aproximação em primeira ordem. Isso é aproximadamente o valor da função, quando o incremento é zero, né, é x mais epsilon, né? Epsilon muito pequeno. Então, vai dar 1 sobre x, dá x a menos 1, mais a primeira correção. A primeira correção é o deslocamentozinho, que é menos x mais menos, produto escalar com a derivada, que é o gradiente. Né? Aquela coisa que a gente discutiu no capítulo 1. Né? Expansão em espaço dimensional o primeiro termo é o gradiente, né, que aparece produto escalar com o deslocamento. Gradiente da função, quando isso aqui é zero. Então, é gradiente de x a menos 1. Certo? Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar menos, né? Menos x mais menos. Gradiente da função inversa dá o inverso do quadrado, né? Da menos 1 sobre r, dá menos 1 sobre r2 a r, né? Ou seja, menos x sobre x3. Né? Certo? Isso aqui essencialmente é a r, né? Sobre r2. A r é x sobre módulo de x, r2 é x ao quadrado de módulo. Né? Tá? Oi? Aqui não, aqui é o quadrado. Porque aqui é o versor. A r é x sobre módulo. Hã? Onde? Aqui? Por que fala o módulo do x embaixo? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu esqueci, peraí. Aonde você está falando? Nessa expressão aqui? Não, na esquerda. Essa? O módulo mais que está embaixo. Por quê? Por que o cubo? Por causa disso. X sobre módulo dá AR. Módulo ao quadrado é R2. Tá? Então aqui não é o versor, aqui é o vetor. X sobre módulo você separa da OR e fica x ao quadrado que é R2. Tá? Né? Gradiente da função inversa dá isso aqui sempre, tá certo? Né? Então isso aqui vai dar 1 sobre módulo de x mais, né? X mais menos escalar com x módulo ao cubo. Certo? Ou seja, então nós temos o quê? Né? Observe, né? 1 sobre x menos x mais, você tem uma aproximação, menos 1 sobre x menos x menos. Então, eu vou subtrair, na realidade, 1 sobre módulo de x mais x mais, escalar x sobre x3, que é o primeiro termo, esse termo aqui, ó. E o segundo termo, menos algo parecido com isso, menos 1 sobre módulo de x, menos x menos, né, escalar x sobre x3. Aí que tem, isso aqui dá zero, né? Isso aqui vai dar, então, igual a x mais menos x menos, escalar x sobre módulo de x ao cubo.
Então, esse é o efeito de primeira ordem. Se eu não tivesse considerado de primeira ordem, dava zero o resultado. Dava isso aqui. Se eu tivesse esquecido desse termo aqui, dava isso menos isso dá zero, certo? É claro que o potencial vai ser zero mesmo, né? Isso é verdade. Mas de que forma ele vai para zero? Bom, vai caindo usando segundo essa função aqui. É isso que ele quer saber, como é que ele varia. Tá? Então, o potencial vai dar Q sobre 4π0 vezes isso, que é x mais menos x menos, que é um vetor, né? Produto escalar com x sobre 4π0 módulo de x ao cubo, né? Vamos voltar agora ao nosso sistema lá, né? Que é x mais menos x menos d a z, certo? Isso aqui dá R a R, né? R3. Isso aqui vai dar o potencial do dipolo pontiforme é Q d a z, produto escalar, com o AR sobre 4π0 R2. Como nós falamos, o efeito é um efeito direcional, depende da direção. Por quê? Aqui está o versor que indica a posição no espaço, de onde eu observo. Então, depende do ângulo entre esse versor e o ângulo desse vetor aqui. A intensidade do efeito é proporcional ao módulo disso aqui. Quanto maior o módulo disso, mais forte é o efeito. Q é a carga positiva. É um valor positivo. D é a separação entre carga positiva e negativa, né? E a Z é o versor que aponta da negativa para a positiva. Essa quantidade aqui é chamada de momento de dipolo, né? Então, o efeito elétrico de um sistema neutro, se tiver separação, vai ser proporcional a essa magnitude. E depende da direção, né, no espaço, que é a direção entre o ponto de observação, que subtende o vetor posição, e o eixo dessa quantidade, né, que é o dipolo elétrico, certo? Momento de dipolo, aliás, né? Momento de dipolo, certo? Coulomb, metro, né? Tendo momento de dipolo, tem efeito elétrico. Se não tem, não tem efeito elétrico, certo? Por exemplo, né, átomo de hidrogênio, né? Ele é uma molécula esferosimétrica, certo? O próton está no centro e a nuvem eletrônica está mais ou menos numa órbita esférica em torno do núcleo. Os centros de carga coincidem. O momento de dipolo disso aqui dá zero. Molécula de água não, ela tem os centros de carga separados, certo? Tem um momento de dipolo lá, né? A permissividade elétrica da água é 80 vezes a do vácuo, né? Exatamente por causa disso, certo? Por causa desse dipolos permanentes que estão agitados, mas se você aplicar um campo, eles se orientam, né? E fica um efeito forte, né? Então, pessoal, isso aqui é uma coisa importante, tão fundamental quanto a carga pontiforme, é vocês saberem quem é o potencial de um dipolo, né? Eu vou só sumarizar aqui, tá certo? Monopolo é uma quantidade escalar, né? Representado pelo valor da carga, e produz um efeito elétrico, monopolo, um efeito elétrico, que é o inverso da distância. E agora temos uma nova quantidade de polo. É um vetor. Efeito elétrico varia com quem? Efeito elétrico quer dizer, o potencial elétrico varia com o inverso do quadrado da distância. O efeito é mais fraco. Ele varia, cai bem mais rapidamente do que o efeito do monopolo. Tá? Né? Certo?
É bom observar aqui, tá certo? Algumas coisas, né? Você tem aqui um dipolo, né? Você tem aqui um plano de simetria, mais ou menos, passando pelo meio, tá certo? Do dipolo, né? Deixa eu fazer assim. Peraí. Tem um plano, né? E aqui está o dipolo, tá certo? Então, o que acontece, né? Nessa região aqui, isso aqui é o ângulo θ, né? Entre o eixo, entre o AR, o versor AR, e o eixo do dipolo. P escalar AR, na realidade, é o quê? Vamos ver aí. Isso aqui vai dar o quê? P a Z escalar R, que dá cosseno de θ. P é QD, né? Observe que não depende dessa magnitude aqui. Não importa quem é grande, se Q ou a distância, certo? É o produto QD que é importante, é o valor de P, certo? Então, depende do cosseno de θ, né? Se eu fixo a distância R, eu vario o ângulo θ, então o que acontece? O potencial vai variando de um valor máximo no eixo Z, positivo, tá certo? Então, nessa região, o cosseno de θ é sempre positivo, na região semi-espaço Z maior que zero. O potencial é sempre positivo do lado de cá. Se eu passar de π sobre 2, o potencial muda de sinal. E no plano de simetria, o potencial dá exatamente quando θ igual a π sobre 2, o potencial dá zero. Então, é como se fosse uma superfície aterrada, né, em relação ao efeito do dipolo, né? Então, como isso aqui é uma equipotencial, né, o plano Z igual a zero é uma equipotencial, nós sabemos, pela interpretação do campo elétrico é o gradiente do potencial, né? Então, o campo elétrico é ortogonal às superfícies equipotenciais. Então, quer dizer, o campo elétrico sempre cruza a 90 graus da superfície, certo? Exatamente no plano de simetria, o campo elétrico está fazendo isso aqui. Inclusive aqui também, né? Da carga positiva para negativa, né? Certo? Exatamente, certo? Então, o campo elétrico aqui faz isso, né? E, obviamente, ele deve sair de uma carga positiva e fazer isso aqui, né? E vir para a carga negativa, certo? E nós temos essas linhas de campo aí do dipolo, né? Se for observar essa conformação aí, né? Isso aqui é a linha de campo exata, calculada, tá certo? Isso aqui é calculado no espaço 3D, não é? Então, isso aqui é a região próxima, né? O traçado exato das linhas de campo próximas. Se você vai para muito longe, você vê ele como um dipolo pontiforme, né? Essas linhas parecem se fechar, né? Parece se fechar. Não é que ela está saindo aqui bem próximo da origem e voltando para bem próximo da origem, como está mostrado aqui. Mas muito longe, a sensação que dá é que são linhas fechadas, apesar de não serem, tá certo? Essa característica de linhas desse tipo aqui é comum a sistemas dipolares. O dipolo elétrico é um exemplo que dá essas linhas assim. E o dipolo magnético, a gente vai ver também. O dipolo magnético tem o mesmo comportamento. A única diferença fundamental é que o dipolo elétrico as linhas não se fecham e o dipolo magnético as linhas de campo se fecham completamente, de verdade, certo? Então lá realmente elas são linhas fechadas. Aqui são linhas que parecem fechadas, mas de longe a variação com as coordenadas é exatamente a mesma. Os dois dipolos eletromagnéticos têm o mesmo comportamento de linhas, certo? Linhas de campo, né? Olha, a gente também pode calcular o campo elétrico do dipolo, né? Campo do dipolo. Quem é o campo do dipolo, né? Olha, o campo do dipolo é obtido da função gradiente, menos gradiente do potencial. Lembrando que o φ depende de quem, né?
P cosseno θ sobre 4πε0 R2. O potencial depende de duas variáveis agora, né? θ e R. Né? Então, você vai ter aí o campo elétrico, né? Isso aqui, na realidade, é o P escalar o versor, né? Não depende de R, tá certo? Então, você tem que o campo elétrico pode ser calculado assim, ó. Vamos ver o Nabla, né? É igual a menos a R dφ dr mais a θ sobre R dφ dθ mais a φ, derivada em relação a φ, que não vai ter aqui, tá certo? Não precisa colocar, né? Bom, dφ dr daqui, né? Isso aqui não varia com R, é P escalar R, vai dar... E a derivada de R2 dá menos 2 sobre R3. 1 sobre R2 dá menos 2 sobre R3. Então vai dar 1 sobre 4πε0, vai dar P escalar AR, menos 2 sobre R3, certo? Né? Menos dφ dr, que é o que tem aqui, né? Dá mais 2 sobre R3 aqui, certo? Né? Dφ dθ, aliás, dφ dθ, daí a gente tem que ver, né? Dφ dθ, né? Dφ dθ vai dar, se você olhar aqui, né? 1 sobre 4πε0 R2, ou seja, 1 sobre R dφ dθ vai dar 1 sobre 4πε0 R2 com R dá R3, 1 sobre R3, d dθ, né? Na verdade, derivada total, porque essa função depende só de θ, d dθ, P escalar a R, né? Derivada desse produto, essa função é constante, derivado a R em relação a θ, que vai dar quanto? Nós já sabemos disso aí. Estão lembrados, pessoal? Derivado do AR em relação a θ daqui, né? Dá um vetorzinho que é ortogonal ao AR, que é o Aθ. Tá? E menos isso dá menos isso. Então, em resumo, né? O campo elétrico vai dar 1 sobre 4πε0 R3, né? Aqui dá 2P escalar a R menos P escalar a θ, né? Certo? Eu podia parar por aqui, mas tem uma expressão clássica que fica mais perceptível. Somar mais um termo desse dá 3, somando uma quantidade dessa, dá 3P. E subtraindo, né? Daí fica menos P escalar R adicionado a P escalar θ, certo? Tá? Isso aqui é a decomposição de P no sistema de coordenadas esféricas. P está aqui, tá? Aqui está o R, aqui está o θ, né? Então, P é a soma de P na direção do AR, mais P para escalar com a θ. Isso aqui, então, é o próprio P. Né? Daí fica a expressão canônica, digamos assim, do campo elétrico de um dipolo, que é também uma expressão que tem que ser lembrada. Né? Então, vai dar 3P escalar AR menos P. Certo? Ela é fácil de calcular em certas situações, tá certo?
Expressão de unipolo, né? O campo é mais complicado que a expressão do monopolo, né? O monopolo é Q sobre 4πε0R2 AR. Agora você tem uma coisa mais complicada que dá origem àquelas linhas de campo lá, né? Então, observe, né? Se eu estou aqui, eixo Z. Bom, primeira observação: campo, se o potencial cai com 1 sobre R2, o campo cai com 1 sobre R3, que é a derivada, né? Essencialmente. O efeito cai mais rápido, né, que o do monopolo, que cai com 1 sobre R2, aqui cai com 1 sobre R3. E o efeito também depende da direção do espaço, né? No eixo Z, né, a R é igual a Z, certo? Né? Então você tem 3P escalar. Aqui está faltando um pedaço aqui, pessoal. Eu me confundi aqui. Está faltando... faltou o versor, né? A R, né? Aqui, certo? Esse aqui é 2P escalar R vezes a R, né? E aqui também, tá certo? Faltou a R. Então, esse aqui tem que corrigir. Então, esse aqui é um escalar vezes esse versor R menos P, né? Então, o que acontece? No eixo Z, A é igual a Z, né? Então, 3P escalar a Z é 3 vezes P, né? Então aqui dá AZ, 3P AZ menos P. Então, é 3P menos dá 2P. Então, no eixo Z, o campo está apontando para onde? Para cima, né? Para o eixo Z. Vai dar 1 sobre 2P epsilon 0, Z ao quadrado, Z ao cubo, no caso, né? Porque Z é positivo, né? Vezes P. O campo aponta para cima, proporcional a P, né? Se você fizer o eixo menos Z, você vai ver que o resultado dá semi-eixo, né? Semi-eixo Z negativo, vai concluir que E vai dar 1 sobre 2π epsilon 0, módulo de Z ao cubo, vezes P. O campo está para cima. Porque o campo aqui da carga positiva e da carga negativa, né? O campo aqui está assim e está chegando aqui, né? Plano de simetria, o que acontece? Θ igual a π sobre 2. No plano de simetria do dipolo, θ igual a π sobre 2. Bom, AR vale o AR de cilíndricas. P escalar AR dá, essencialmente, para o escalar de AZ com AR, que dá 0, né? Esse termo aqui não contribui, então dá menos P. O campo elétrico, no plano de simetria, em θ igual a π sobre 2, vale 4π epsilon 0 distância em cilíndricas ao cubo, vezes menos P. Vou botar aqui o Rzinho de cilíndricas, certo? Então, isso aqui é no plano de simetria. O campo está para baixo, no sentido oposto a P, como eu falei antes, né? Aqui está o dipolo, o campo está fazendo isso. E vai caindo com 1 sobre R3, né? Bom, agora vou falar sobre interação de dipolos, mas inicialmente vai falar sobre o dipolo, sob ação de um campo. O que acontece, né? Você começa a entender como é que é essa questão de alinhamento de dipolos com o campo, né? Suponha que você tem um dipolo que é essencialmente um par de cargas negativa e positiva. A carga negativa está num ponto x-, a positiva está num ponto x+. Esse é um dipolo pontiforme, a separação é pequena, o módulo da distância é pequeno em relação à escala do campo. O campo, né? Existe uma região de influência aqui. O campo, né?
elétrico, devido a um sistema de cargas externo a esse sistema neutro. Isso aqui é um sistema neutro, né? Sistema fechadinho aqui, certo? Uma molécula, um átomo sob ação de um campo, né? Então, esse campo externo tem as quantidades E e φ. Né? Eu posso, então, calcular a energia desse sistema na região de campo E. Então, a energia do dipolo, vou chamar de U, vai ser a energia da carga positiva, que é a carga vezes o potencial na sua posição, chamado potencial na posição x+, mais a energia da carga negativa, que é menos que potencial na carga negativa. Né? Então, essa é a energia. Diferença de potencial né? Entre as duas posições. Né? Potencial na carga mais, menos potencial na carga menos. Olha, o que é isso aqui? Isso aqui é, como essa distância é pequena em relação à escala de variação do campo, né? Um dipolo pontiforme, isso aqui é muito grande, isso aqui varia bem devagar em relação a esse tamanho. Então, quer dizer que eu posso, mais uma vez, usar a aproximação. Potencial na posição x+, é aproximadamente isso, mais uma correção, né? Essa correção é o vetor de deslocamento, produto escalar com o gradiente do potencial. Primeiro termo de correção de Taylor, né? É o vetor de deslocamento, produto escalar com gradiente. Né? Então, ficamos com esse resultado. A energia de interação é Q, vetor diferença, produto escalar com gradiente de φ. Isso é menos o campo que atua sobre o dipolo pontiforme. Né? Isso aqui, o vetor x mais menos x menos, é o vetor que vai daqui para cá, certo? Que é a distância vezes esse eixo, vezes esse versor. Então, esse vetor, na verdade, é o momento de dipolo. Né? Isso aqui é o P. Certo? O vetor de diferença, que dá o eixo do dipolo, a separação, a magnitude, e o versor, que dá a direção e sentido do dipolo. Então, isso aqui dá P, ou seja, a energia de interação de um campo com o dipolo é menos produto escalar de P com E. Né? Monopolo. Né? A energia Q vezes φ, dipolo é menos P escalar E. Né? O que acontece? Bom, se eu tenho um dipolo que o momento de dipolo é rígido, né? Uma molécula de água, tá certo? Tem um momento de dipolo P, a P com campo, qual é a tendência do dipolo? Bom, se não tiver perda no sistema, ele vai ficar no ângulo fixo, né? Pode até ficar precessionando em torno do eixo do campo, certo? Mantendo a energia constante. Mas como o sistema tende a relaxar, né? Tende a ter perda, então isso aqui vai fazer isso. Por quê? Né? Porque quando há alinhamento do dipolo, do eixo dipolo com o campo elétrico, a energia é mínima por causa do sinal. Né? Então, a tendência de um dipolo é se alinhar na direção do campo elétrico. Ficou um campo, o dipolo está assim, vai fazer isso. Vai tender a se alinhar na direção do campo. Tá? Né? E a gente pode também ver de que forma os dipolos interagem, né? Interação entre dipolos. Se você tem aí dois dipolos, né? Se você tem um dipolo P1 próximo a um dipolo P2, então, por quê? Porque eu tenho um material que tem vários dipolos, né? Eles interagem entre si. Se tiver um estado de polarização, cada um tem o seu momento, eles vão tender, né? Ou seja, cada um tem um campo sobre o outro, né? Então, o que acontece, né? Então, a tendência de um dipolo é se alinhar no campo do outro, digamos assim, né?
Então, eles vão se reordenar de forma que minimizem a energia, tá certo? Então, o que eu preciso fazer aqui, ó, qual é o campo do dipolo 1 sobre 2? Daí eu calculo por essa expressão. Menos produto escalar de P2 produto escalar com o campo que 1 exerce sobre 2. Né? Depende dessa distância, nós temos a expressão geral para o campo. Certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Né? O campo que 1 exerce sobre 2, de acordo com essa geometria aí, né, é 1 sobre 4πε0 distância ao cubo. 3P1 escalar o versor, tá certo? O AR vira N12. Menos P1. Esse é o campo de 1 sobre 2. Daí eu vou pegar isso para escalar com P2, vai dar essa expressão aqui, né? Então vai dar 3, aqui tá certo. Menos, né? Menos P2, está aqui, menos P2 é um 2, vai dar menos P2, vai dar um valor negativo, que dá 3 vezes isso, com P2, N2, que dá exatamente isso aqui, menos, né? E menos com menos dá mais P1, P2, tá? Então, imagine, quando você tem vários dipolos formando material, como é que você minimiza, né, essa energia, certo? Né? Então, existe um modelo de Ising unidimensional que visa determinar que configuração de orientações minimiza a energia. Né? Então, existem mínimo de energia estável, né, que a energia faz assim, tá certo? Você fica lá no posto, né? Então, existem situações, e tem, às vezes, máximos locais, tá certo? Que tem um extremo também de energia, né? Mais ou menos estável. Então, tem situações que você pode ter todo mundo orientado, ou antiparalelos, que você dá parecido com magnéticos, né? Ferromagnético, antiferromagnético. Então, você tem situações de energia mínima, quando você tem vários dipolos. Então, não é simples, né? Se você tem um sistema tridimensional, é mais complicado ainda, certo? Você tem dipolos vizinhos, daí tem no mesmo eixo, tá certo? Tem outra direção. Então, minimizar a energia do sistema é um problema que envolve, essencialmente, calcular esses pares de contribuições aqui que a gente falou, certo? Ok? Alguns de vocês não estavam aqui no começo da aula, então eu comentei que a gente mudou o cronograma em relação ao que está aqui, certo? A gente mudou um pouquinho, né? Então, só falando agora para todo mundo, começamos aqui, né? Hoje, né? Certo? A gente só não está falando sobre essa parte, a equação de Poisson-Laplace. Isso aqui vai ficar lá para o capítulo 3, certo? E esses exemplos aqui também, né? A gente passou para cá, densidade de polo elétrico, interação, e vamos falar sobre esse tema aqui. Então, nossa aula de hoje, eu vou mudar lá na página, vai ser isso aqui, menos equação de Poisson e Laplace. Né? Ok? Vamos falar sobre... Oi? A segunda prova vai ser só... Até às 6, até a aula de hoje. Certo? Eu vou botar o cronograma lá direito, vou corrigir o cronograma, certo? Que eu ainda não corrigi. Né? E essa parte aqui vai bater aqui embaixo. A partir de 10, eu creio, certo? Essa parte de equação na com exemplos, né, de cálculo. A gente vai falar só sobre polarização, essa parte aqui. Bom, o que acontece então? O que é um material isolante? Né? O material isolante é feito de carga total nula. Não é aquele condutor que conduz eletricidade, ele não conduz eletricidade, mas tem se houver no estado de polarização, vai ter dipolos, certo? E a gente imagina que um material isolante é uma coleção de... uma grande coleção de dipolos, né? Então, a gente pode imaginar que essa coleção de dipolos está distribuída no espaço, certo? E um tal dipolo, um elemento de linha, fornece um momento de dipolo líquido dp, certo? E a gente define uma quantidade, né, P,
chamada de polarização, que simplesmente é a densidade de dipólos. Por definição, é dP dV. Né? Da mesma forma que eu definia a densidade de carga para calcular a carga no volume, a gente agora define densidade de dipolos. E essa quantidade é chamada de polarização, que é um vetor, né? Por quê? Porque ele representa microscopicamente o dipolo, que é um vetor. Né? Coulomb metro por metro cúbico, que dá Coulomb por metro quadrado. Unidade SI da polarização. Né? Então, é assim que ele vai fazer. Bom, a gente vai somar o efeito elétrico de vários dipolos para calcular coletivamente o efeito total. Né? Sabemos calcular o potencial de um dipolo, que dá uma contribuição. Um dipolo dP me fornece uma contribuição dφ, né? Que está no elemento dV. Então, o volume V, que contém todos os dipolos, vai me fornecer, no final, uma contribuição φ. É assim que a gente quer saber. E observe, né? O que é o nosso modelo da matéria isolante? Né? São dipolos caracterizados por uma densidade, ou seja, por uma polarização P, imersos aonde? No vácuo. Certo? Porque se você for olhar a matéria, vai ter os dipolos lá, entre eles tem o quê? Vácuo. Certo? Então são dipolos no vácuo. Contribuição de um dipolo, tá certo? Aqui está o dipolo. dP. Posição do dipolo é no elemento de volume dV', né? Então, sempre a nossa notação é que o elemento dV' está na posição x', eu quero saber no ponto x. Né? Então, o potencial vai ser dP, produto escalar com o versor que vai daqui para cá, que é diferença sobre módulo, embaixo da 4πε0, distância ao quadrado, que é módulo da diferença ao quadrado. Então, vai dar x menos x', 4πε0, módulo ao cubo. Né? Mesma história, certo? Um módulo aqui está associado ao versor, que é vetor de diferença sobre módulo, e o outro ao quadrado é a distância ao quadrado. Né? E se eu pego isso aqui, parametrizo agora em relação à função densidade, que é a polarização, né? P no ponto x' vezes dV'. Então, agora eu tenho a relação direta entre o potencial contribuído por uma porção dV' do meu volume. Daí eu posso somar as contribuições integrando no volume. Então, eu obtenho a expressão para o potencial de uma distribuição de dipolos. Certo? Produto escalar do vetor polarização certo? Ou seja, então a gente está dizendo o seguinte, olha, eu posso calcular o efeito elétrico da matéria neutra. Se essa matéria tiver um estado de polarização não nulo, tá? Que dê um efeito líquido não nulo para essa integral, então eu tenho um efeito elétrico de algo que é eletricamente neutro. Matéria isolante. Tá? Ok? A gente pode calcular agora com essa expressão algumas situações. Né? Vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui para ver até onde vai. Vai dar para fazer mais ou menos o que eu imaginava, certo? Exemplo. Disco delgado polarizado, né?
Então, alguns materiais, quando você aplica um campo, então o que a gente falou, né? Dipolos tendem a se alinhar na direção do campo, não é isso? Não falou isso, né? Tem alguns materiais, você aplica um campo externo, a tendência dos dipolos é o quê? Coletivamente se alinhar na direção do campo, certo? Você cria um ordenamento quando você aplica um campo do material. Geralmente é o que acontece, né? Certos materiais têm interação forte entre os dipolos, né? Materiais ferroelétricos, que nem materiais ferromagnéticos, né? Quando você tira o campo, essa polarização permanece, mesmo na ausência do campo, tá? Então, eles interagem tão fortemente que fica ordenado o sistema com um estado de polarização sem a presença do campo. Então, o que eu criei aqui? Um estado de polarização do material. Outros materiais não, certo? Se você tirar o campo, em outros materiais, o que acontece é isso. Imagine se o material é constituído de átomos que são esferocimétricos, né? O centro de carga coincide. Se eu aplicar um campo nesse sistema, então eu vou separar o par de cargas. Se eu aplicar um campo, o centro de carga positiva sai um pouquinho do centro, né? E o centro de carga negativa é puxado em direção ao campo, você cria uma separação dele e cria um momento de polo. Aplicou o campo, isso acontece, né? Você cria um momento induzido P. Tirou o campo, o que acontece? O sistema volta ao estado original, que é centro de carga coincidente. Momento de polo igual a 0. Então, tirou o campo, não tem polarização. Aplicou o campo, tem polarização. Então, tem materiais que reagem junto com o campo. Outros não. A interação entre... Ou seja, isso aqui é um exemplo de... Se você tem os átomos muito longe uns dos outros, as moléculas, né? Um gás, por exemplo. Aplica um campo, os dipolos se orientam. Tirou o campo, como eles estão tão longe, não interagem quase nada, então volta ao estado original. Agora, num sólido, coisas desse tipo podem ocorrer. Você, quando tirar o campo, os dipolos permanecem interagindo e segurando aquela interação na posição original, e você cria um estado de polarização, né, mesmo quando é igual a 0. Campo aplicado externo igual a 0. Né? Então, materiais ferroelétricos têm essa característica. Nosso exemplo nosso material fictício é um material que retém polarização. Vamos admitir que nós tenhamos uma placa polarizada, adquiriu esse estado de polarização, né? De raio A, espessura T, delgada, tá certo? E a gente quer saber, bom, qual é o efeito elétrico dessa placa, né? Então, a gente vai calcular por simplicidade no eixo Z, que é onde dá para calcular com as nossas ferramentas, né? Então, eu vou usar a expressão do potencial, porque com o potencial eu calculo o campo elétrico. É igual a mesma carga de φ. Daí, se eu colocar a carga, eu sei a força que ela vai sentir devido a essa placa, né? Eu sei o campo, eu sei a energia que uma carga vai ter perto dessa placa, tá? Sei o potencial, né? Então, o que acontece? Nossa expressão integral, que está lá embaixo, vou botar aqui de novo, potencial. Só lembrando, observe a diferença agora de cálculo, pessoal. Cálculo de matéria polarizada, agora a expressão é diferente, né? Em relação ao cálculo de cargas, né? Você tem que usar essa expressão aqui, né? Aqui tem um produto escalar de um vetor com um vetor de diferença, e embaixo tem um módulo ao cubo. Se fosse distribuição de carga, era bem diferente disso aqui, né? Seria densidade de carga, módulo simples aqui embaixo. Não tinha vetor para escalar. Aqui é mais... Bom, mais uma vez, a gente tem que calcular, saber representar a posição x, que é o Z a Z. Um elemento aqui na placa, como ela é muito delgada, tá certo? Espessura pequena, o x', que é esse vetor aqui, né? É praticamente R' a R', né? dV' com o elemento que aparece na integração é quem? É o elemento de volume, que é R', dR', dφ' vezes a espessura T. Né? X é Z a Z, x' é dado por isso, e a gente tem tudo que precisa para calcular a integral. E P é constante.
para simplificar, né? P é uma polarização constante, certo? E está no eixo Z. Bom, primeira pergunta, quem é o momento de dipolo dessa placa? Antes de calcular qualquer coisa, campo elétrico, certo? Olha, a integral de volume da densidade, né, no volume, certo? Como a densidade é constante, o momento de dipolo da placa vai valer P0 πA2 T, volume da placa, né? Coulomb por metro quadrado, certo? Ok? Cálculo do potencial. Vamos lá. Então, isso aqui vai dar integral, vai dar T sobre 4πε0, que vem do volume de integração. Integral de 0 a 2π de d', integral de 0 a de r', dr', né? P0 a z, produto escalar com x, que é z a z, menos x', que é r' a r', né? O vetor de diferença. Embaixo, módulo desse vetor ao cubo. Vetores ortogonais, isso aqui vai dar A2, aliás, A2 não, Z2, né? R' ao quadrado mais Z2 elevado ao meio, elevado ao cubo, que dá elevado a 3 meios. AZ para escalar com AZ dá 1, AZ escalar R dá 0. Né? Então, isso aqui vai dar P0T. Ninguém depende de φ aqui, tá certo? Quando fizer o produto escalar aqui, vai dar... Isso aqui sai, né? Isso aqui depende só de Z. Isso aqui depende de R. Então, isso aqui dá 2π direto. Então, vai dar P0T sobre 2 ε0. Né? Integral de 0 a A. Esse Z sai também, né? Da integral, tá certo? Integral de R', dr' sobre R' ao quadrado mais E2 elevado a 3 meios, né? Então, você tem aí uma integral razoavelmente simples de calcular, né? U elevado a menos 3 meios, isso aqui é derivado disso dá 2R, né? Isso aqui é du sobre 2. Né? Integral entre dois limites, que a gente pode ver depois quem são, mas isso aqui vai dar o quê? U elevado a menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Dá menos 2, U elevado a menos 1 meio, né? Certo? Isso aqui vai dar. Eu inverto os limites e tiro o sinal. Então, esse 2... Tá certo isso, né? Dá menos 2, mas sobre 2 cancela, né? Sobre 2, tá certo? Então, esse 2 cancela aqui. Tem um deu sobre 2. Dá menos 2 sobre 2, que dá 1. Né? Então, isso aqui vai dar... Resultado vai dar P0, T, Z sobre 2, ε0. Daí vai dar U elevado ao meio, que é isso aqui, em R igual a 0, vai dar raiz de Z2, certo? R igual a 0, que eu troquei os limites, menos em R igual a A, que é raiz de Z2 não, 1 sobre R de Z2. Menos 1 sobre A2 mais Z2. Né? E aí que tem que tomar cuidado, né? Essa quantidade é positiva, então a gente tem que extrair raiz positiva. Raiz de Z2 dá módulo de Z. Né? Então o potencial vai dar P0 TZ sobre 2 ε0, 1 sobre módulo de Z, menos 1 sobre A2 mais E2. Aí está o efeito elétrico que a gente estava procurando. O potencial é dado por isso, né? Depende da polarização, né?
positivo no eixo positivo, tá certo? Isso aqui é sempre positivo e é negativo quando Z é negativo. Potencial é negativo, tem que ser, né? Imagina isso como sendo dipolo, né? Muito longe, tá certo? Essa placa vira um dipolo podiforme. Então, muito longe, isso aqui tem que dar. Tá? É claro que se eu fizer Z muito maior que A, isso aqui vai dar 1 sobre mal de Z, vai dar 0, né? Então, tem que tomar cuidado, expandir aqui em primeira ordem, tá certo? Então, muito longe, isso aqui tem que dar. Né? Se vocês fizerem expansão, né? Isso aqui tem que dar o quê? Tem que dar o momento de dipolo, P0, πa2, T, sobre 4π epsilon 0, módulo de Z ao quadrado. Tem que dar isso, certo? Então, se vocês calcularem essa aproximação em primeira ordem e fizer a conta certinho, vai dar exatamente isso aqui. É o momento de dipolo, tá certo? Que é no eixo Z, positivo, né? Ou no eixo negativo seria menos, né? Vai mudar de sinal. 1 sobre o quadrado da distância, né? Momento de dipolo sobre 4π epsilon 0, quadrado da distância, né? E daqui você pode calcular o campo elétrico também, né? Basta fazer o gradiente de φ. Deixo como exercício para vocês, tá? Façam, viu? Pode ser que caia na prova, certo? Então, tem aí a resposta no livro, tá certo? No texto, né? Ok? Bom, para concluir, né? Vamos só introduzir esse tema aqui, cargas de polarização. Observe que há uma interpretação bem simples, né? Que a gente pode fazer do estado de polarização da matéria. A gente pode ver esse estado de polarização como tendo a ele associado umas cargas efetivas, né? Isso é intuitivamente mais ou menos simples, né? Você tem um material polarizado, né? Então, deixa. Saiu do lugar aqui o negócio. Deixa eu ver se eu acho ele. Está aqui. Tem aí um material que você polariza, né? Essencialmente, você orienta os dipolos, digamos assim, né? Então, o que acontece, né? Você tem, digamos, o último dipolo nessa superfície em cima do material, você aplicou um campo, orientou os dipolos, né? Daí você tem o último dipolo. Então, vou exagerar um pouquinho aqui, tá? Aqui está o dipolo polarizado, certo? Então, você vem para cá, você tem vários dipolos no meio, né? Mas você sempre tem uma carga positiva ou negativa, né? Cancelando aqui, tá certo? Se você vem para cá, daí tem o último dipolo, a última camada de dipolos que fica aqui menos e mais. Então, essencialmente, o que acontece? Quando eu aplico um campo e separo e oriento os dipolos, eu crio uma lâmina de cargas positivas do lado de fora, que é a última camada de dipolos, e a última camada de dipolos aqui embaixo. Tá? Ficou uma lâmina de cargas negativas, né? No meio, houve um cancelamento aí, mais ou menos. Pode ser que não haja, mas, em geral, é o que acontece, se cancela no meio. Então, para todos os efeitos, uma placa polarizada dessa é como se tivesse um resíduo de carga positiva numa tampa e um resíduo de carga negativa numa outra tampa. Um efeito coletivo, certo? É isso que ele está falando. Aplicou um campo, daí tem um campo interno, ó, faz isso. Aqui dentro o campo é diferente. É a soma desse com esse, é mais fraco. Tá? Né?
Então, mas esse é o conceito de carga de polarização. Efetivamente, quando você separa, quando cria um estado de polarização, quando você chega na superfície do material, você tem resíduos de carga. Então, é como se esse material tivesse eletrizado, né? Então, é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês, tá certo? Então, se você tem aí uma situação, um volume, né? Suponha que coexistam, por exemplo, cargas livres, cargas tradicionais que você manipula em circuitos elétricos, né? Um circuito elétrico transfere elétrons, né, de um eletrodo para o outro, né? Então você tem cargas livres. Cargas livres são aquelas que circulam em condutores, tá certo? E tem as cargas livres são representadas por densidade de carga livre, F de free aqui, tá certo? Eu nem sei como é que está no texto lá, o F, né? Tá certo? E você tem também estado de polarização, P. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O capacitor tem um eletrodo positivo, que é um condutor, um eletrodo negativo, outro condutor, né? Você submete a um diferente potencial, né? E entre eles você tem um dielétrico, tá certo? Que é um isolante. Então você tem duas coisas, polarização e cargas livres, tá? Não estão no mesmo lugar, né? Estão em lugares diferentes, tá certo? Mas, de forma abstrata, vamos dizer que em cada volume você tem as duas coisas, né? Em alguns lugares vai ter só um, em outros lugares vai ter só outro, assim por diante. Qual é o efeito elétrico global desses dois sistemas? Bom, é a soma do potencial da contribuição de cargas livres mais o potencial das cargas ligadas, dos dipolos. Certo? Então, vai dar cargas livres dessa contribuição que a gente já conhece, né? Certo? Carga ligada, que é a polarização dessa outra contribuição nova que a gente derivou agora há pouco. Né? Eu vou pular só essa demonstração aqui para a gente não perder muito tempo. Certo? A gente pode mostrar, fazer algumas manipulações de que vocês já estão habituados. Né? Gradiente da função inversa, tá certo? 1 sobre o quadrado da distância, vezes o versor unitário, né? Com um sinalzinho. Tá certo? Vai manipulando. Se mostra que... Né? Aquela expressão, isso aqui é ρf, né? F de free, tá certo? Porque está L aqui, eu botei em português aqui, L, né? Está errado aqui. Isso aqui é um Fzinho, né? A densidade de carga livre, ρf, de xerinha, aparece aqui. Então aparece dois termos, depois que você faz as manipulações, né? Aparece um termo que tem a soma desse termo, que é a carga livre, mais um divergente, que apareceu aqui, né? E um termo de superfície, né? Característico de cargas, né? Observe, né? Quando você tem inverso da distância, é porque quem aparece em cima é dq, certo? Sempre, né? Inverso da distância para potencial em cima é dq. Aqui também é dq, né? Então, tudo se passa como se no volume você tivesse essa densidade de cargas efetivas, que é essa contribuição desses dois termos, e na superfície você tivesse essa contribuição, que é o produto escalar de P com a normal para o exterior da superfície. Né? Então, tudo se passa, tá certo? Né? Como se no volume você tivesse efetivamente a soma de dois termos, densidade de cargas livres do original, mais um termo, que eu vou chamar de ρB, que é a densidade de cargas ligadas, B de bound, tá certo? Esse ρB é demonstrado nessa demonstração que a gente passou direto, é dado por menos divergente de P. Tá? Se tiver divergência, vai dar um termo de volume. E a de superfície, ρB de superfície, que aparece aqui, é P escalar N. Né? Ou seja, o potencial, quando você tem matéria polarizada e carga livre, ele pode ser calculado usando simplesmente isso aqui, integral de volume, dessa densidade de carga efetiva, que aparece no volume, 4πε0. E na superfície, né, se tiver mais ρbs, de sigma' sobre 4πε0, módulo de x menos x'. É como se o sistema tivesse carga caracterizada por uma densidade volumétrica, ρ efetivo, por uma densidade superficial, ρbs.
Que são esses parâmetros? Bom, são essas quantidades aqui. No volume, a adição, né, ao que já tinha antes, é a adição desse termo aqui, na superfície, esse termo aqui. Onde N é o anormal para o exterior do dielétrico, para o exterior do material. Certo? Então, só para vocês entenderem bem, né, no nosso exemplo da placa polarizada, tá certo? Quem são as cargas que existem lá? Né? Vou exagerar aqui o tamanho dela, tá certo? Para ele poder ver melhor. Nós tínhamos um estado de polarização P, né? Constante. É isso? E eu posso identificar quem são as cargas ligadas nesse problema, as cargas de polarização. Né? No volume, eu teria a contribuição... Aqui não tem carga livre nesse problema, é um material isolante sem carga livre. Então, a parte de carga livre é zero, só tem carga ligada. Então, você vai ter ρB é menos divergente de P, e P é P0AZ. Como se é um vetor constante, a derivada dá zero. Ou seja, ρB igual a zero. Não tem densidade de cargas ligadas ou cargas de polarização de volume. E de superfície? Tem? Né? Bom, daí vamos ver. Né? Tampa de cima, a normal é AZ. Chamar a parte N+, a tampa de cima, tá certo? Tampa de baixo, a normal, chamar de N-. Para o exterior, tá certo? Menos AZ. Superfície lateral, para o exterior, o N, chamar de N mesmo, vai ser o AR. Então, a teoria diz que a densidade de carga superficial de polarização, ou carga ligada de superficial, é ρBS igual a P escalar anormal para o exterior. O que acontece? Tampa de cima, está aqui para cá, tá certo? Então, na tampa de cima, tampa superior, TS. Tampa superior. ρB, chamar de ρB na parte de cima, mais, certo? Aliás, ρBS mais é P0 AZ escalar N+, né? Escalar AZ. Então, na tampa de cima existe uma densidade de carga superficial, ρBS mais, igual a P0, unidade Coulomb por metro quadrado. Mesma unidade de densidade de carga superficial. Na tampa inferior, ρBS menos P0 AZ escalar menos AZ, que dá menos P0. Né? Carga negativa embaixo. Na tampa lateral, na superfície lateral, ρBS vale AZ escalar R, que dá zero. Então, o que essa placa é equivalente? A dois discos carregados bem próximos, separados de uma distânciazinha T. Sabe? Né? Aqui é como se tivesse carga positiva aqui. E no de baixo tem carga negativa. Então, nossa matéria polarizada é equivalente a dois discos de carga, certo? Efetivamente, né? Então, o efeito elétrico desse par de discos é de cancelar um efeito do outro, mas não cancela totalmente, né? Depende da distância, certo? Se tiver. Tem um enfraquecimento, mas tem um efeito. Tá? E a gente pode calcular também dessa forma. Eu calculo essa carga, calculo o potencial dessas cargas, como eu tradicionalmente fazia. Certo? Ok? Deixo para vocês fazerem como exercício esse exemplo aí. Né? Trabalho de casa, né? Exercício. Essa nossa aula é a 6, né? Nossa prova vai ser quando? Na próxima quinta?
Próxima quinta, né? Na próxima quinta. É isso? A próxima quinta é feriado. Daqui a 2 quintas. Daqui a 2 quintas, não é isso? Tá certo. Então, vocês vão ter bastante tempo para fazer esse exercício, né? Até lá, né? Então, o exemplo é esse. Considere que você tem aí uma esfera polarizada. Tá? Certo? Uma esfera de raio A polarizada uniformemente. Aquele material que retém polarização. Aplicando a polarização, ele reteve polarização e ficou polarizado uniformemente. Então, a esfera de raio A tem polarização P igual a P0 a Z. Né? O exercício é calcule o campo no centro da esfera. Chamar de E0, né? Centro da esfera. Então, vou dizer o roteiro, tá certo? Então, observe, né? Lembrando, a matéria polarizada, certo? É como se fosse... A gente vai substituir a esfera pelas cargas de polarização, certo? Eu vou só mostrar aqui quem são essas cargas, daí você, com essas cargas, vão calcular o campo direto. Então, vocês vão pegar, tira a esfera, bota no lugar essas cargas de polarização. Bom, ρB é menos divergente de P, certo? A parte volumétrica é menos divergente de P. Como P é constante de novo, não tem carga de volume. Na superfície, aí vai ter, né? O N é o AR de esféricas e o P está para cima, né? Tem um ângulo entre eles. Bom, o ρBS é P escalar N, que é o AR. Para o exterior da esfera é sempre AR, né? Então, a gente vai dar P0 a Z escalar R, que nós sabemos que é o cosseno do ângulo. Certo? Então, o que acontece? Eu substituí minha esfera por essas cargas, né? Aqui não tem nada no volume, e na superfície tem essa distribuição de carga. Então, é isso que vocês precisam fazer, é calcular o campo dessa distribuição de cargas aqui. Então, essa esfera aqui, certo? É equivalente a essa distribuição de cargas aqui que vocês estão vendo, certo? No vácuo, é espaço vazio dentro, espaço vazio fora. No lugar disso, entra essas cargas equivalentes. Daí, calcular o campo é calcular simplesmente por superposição, né? Certo? Igual a integral de volume, ρBS, vocês sabem quem é. Eita, bicho, não tem espaço aqui, deixa eu botar para cá. Né? Vai ser igual a integral de volume. Aqui não dá não, peraí. Vou botar para cá, talvez dê aqui. Integral de volume da densidade de carga superficial, vetor de diferença. Observe que existem várias fórmulas aí, né? Aqui é outra coisa já. 4πε0 módulo ao cubo, né? Superposição, tá certo? Não pode usar Lerigal, não pode nada. Tem que usar superposição e calcular direto. Então, vocês vão ver que o campo vai dar menos P sobre 3ε0. O campo do centro da esfera, certo? Ok? Só para vocês saberem, isso aqui pode se provar que isso é o mesmo em qualquer lugar dentro da esfera, não só no centro. Dá para fazer as contas no centro, não dá para fazer as contas em todos os pontos da esfera, mas pode se mostrar que isso é verdade. Isso é o campo dentro, né? É para baixo. Por quê? Porque tem carga positiva, né? E negativa, né? O campo faria isso, né, pessoal? Se você fosse pensar assim, sem realmente analisar o problema, você achava que a linha de campo dentro fazia algo assim, né? Curva, tá certo? Mas não é assim. As linhas de campo dentro são assim. Exatamente constante em qualquer lugar, tá certo? Da carga positiva para a carga negativa. Do lado de fora, não, as coisas fazem isso. Pode-se mostrar que do lado de fora, as linhas de campo são as linhas de campo de unipolo. É o campo de unipolo, exatamente. Certo? Ok?
Bom, então a nossa aula vai até essa parte aí, né? Faça esses exercícios, certo? E a gente para por aqui. Uma dúvida?